Bom dia a todos. É muito bacana quando a gente vê pacientes assim empoderados, né, como o Luiz, como a Madalena, podendo relatar sua experiência. Eu acho que isso engrandece muito a todos, né, principalmente aqueles que estão iniciando a sua jornada, né, sejam familiares ou pacientes, né, porque servem de exemplo, servem de espelho e até de inspiração para essa esperança, né, para esse otimismo que vocês passaram na fala de vocês. Parabéns. Bom, eu vou falar um pouquinho do nosso projeto. Na verdade, a gente deu esse nome Entre Laços para o evento e também vai ser o nome do nosso projeto, que vem a ser a intervenção familiar aos trabalhos de grupos de pares. Né? A gente sabe que hoje está se formando um novo grupo, depois de 1 ano e meio de trabalho aqui no Instituto, né, que é o grupo Construindo Horizontes. Né? Depois nós vamos fazer a entrega dos planos e a ideia é justamente poder ampliar essa rede. Bem, um pouquinho dos aspectos históricos. Na década de 50, de 60, a família era muito vista como disfuncional, né? E que essa disfunção poderia ser uma das causas do adoecimento mental, né? Então, a terapia de família se orientava principalmente para tentar mexer nesse sistema familiar, né? Melhorar essa disfunção, porque isso resultaria numa melhora de sintomas. Isso foi questionado por vários autores posteriormente, na década final dos anos 60 e início dos anos 70, né, que renunciaram à ideia de que existia uma patologia familiar pré-existente. Né? Na verdade, os novos modelos eles deviam ser mais centrados nas habilidades de enfrentamento e cuidado dessas famílias, né, reduzindo a sobrecarga emocional que a doença traz também para a dinâmica familiar, né, e melhorando o bem-estar. E não numa atitude de culpabilizar a família, porque isso claramente poderia ser um obstáculo a mais para que essa família pudesse resolver seus conflitos. E esse trabalho, desde então, são várias correntes, eu vou falar mais adiante, vem mostrando que esse trabalho com a família tem tido um desfecho melhor em termos de sintomas, de evolução, menor recaída, né, melhor a qualidade de vida e bem-estar. Então temos a terapia sistêmica, né, que tem essa visão mais centrada na disfunção familiar sistêmica, né, e depois os outros modelos que questionavam justamente essa culpabilização da família, essa disfunção familiar pré-existente, né, e aí você tem desde consulta familiar, né, em que a família e o paciente são recebidos pelo profissional para trabalhar alguma questão específica, algum problema que eles estejam vivenciando, né? A psicoeducação de família, que se tornou uma das formas de terapia mais realizadas no mundo todo, né? Por conta de alguns estudos comparativos que mostraram bons resultados em redução do índice de recaídas, né? E pode ser feito com a família, sem o paciente ou com ele, individual ou em grupo. Né? E a psicoeducação, ela se apoia em 3 pilares fundamentais. Um é a informação, né? Que essa família possa ter informações sobre a doença, sobre os sintomas, sobre o tratamento, quais os recursos que a rede oferece, né? Que ela possa ter o suporte para poder aprender a manejar esses sintomas, né? Isso é através da terapia, que nós realizamos a terapia de solução de problemas, que eu vou passar mais adiante para vocês, né? E o terceiro é o empoderamento. A gente acredita que a partir da informação e a partir das dinâmicas, dos encontros em grupo, com a solução de problemas, né, com a discussão do conhecimento, essas famílias vão criando um entendimento maior, uma expertise maior sobre os seus problemas e passam a ser mais assertivas nas soluções. Né? Isso vai empoderando elas e, naturalmente, também trazendo benefícios para a família toda. A educação familiar, que é uma forma semelhante à psicoeducação, mas que não tem um grupo de solução de problemas, de suporte, é mais educação mesmo, né? E geralmente são liderados por pares especialistas. Estou me referindo a famílias mais empoderadas, famílias que tenham mais conhecimento, e os grupos de suporte psicoeducacional, que também é um pouco que a gente faz,
principalmente através dos grupos de apoio familiar, né? A gente, na verdade, tem um desdobramento do nosso trabalho através da formação desses grupos que permanecem na atividade comunitária, né? Fazendo um pouco isso também, né? Levando informação e também discutindo os problemas e as soluções. Bom, a gente tem que valorizar a experiência do cuidador, porque é o cuidador, e na maior parte das vezes o familiar, que lida diretamente com o paciente, né? 84% dos pacientes moram com a família, né? 75% dos pacientes têm contato contínuo com os seus familiares, né? Então são normalmente os familiares que procuram os serviços, principalmente no início da doença, né? Que provém o suporte emocional, social e financeiro, e que muitas vezes são o último porto seguro que o paciente tem quando você há falhas no sistema de saúde ou quando você não consegue uma boa acolhida, né, nesse sistema de saúde. Então a família, ela passa a ser vista como tendo um papel central no processo de recuperação, né, como sendo quase coterapeuta mesmo nesse processo de recuperação. Esse conceito é muito importante. Quem já passou aqui por nós, né, pelos seminários, sabe que a gente fala muito de emoção expressada, né? São emoções que comumente acontecem em familiares de pessoas com transtornos mentais severos, como a questão da crítica, da hostilidade e do superenvolvimento afetivo. E esse é um estudo clássico do LEF, de 1976, mostrando que as famílias que tinham alto índice de emoção expressada, ou seja, muita crítica, ou muitas cobranças, ou muita superproteção, elas tinham bem mais recaídas, que estão aqui em verde no gráfico, do que quando a família tinha baixa emoção expressada. E no estudo seguinte, o que é interessante notar é que mesmo quando o paciente usa medicação, ter alta ou baixa emoção expressada faz muita diferença. Vocês veem aqui, pacientes com baixa emoção expressada, que estão com medicação, tem uma recaída anual de 12%. Né? O paciente que tem uma família com alta emoção expressada, que convive menos de 35 horas, ou seja, não tem um convívio tão intensivo, tem uma taxa de recaída semelhante. Mas quando você vai ver um paciente que convive muito com uma família com alta emoção expressada, a gente vê que as taxas de recaída são bem maiores, né? Quase 5 vezes, 4 vezes mais. Né? Então você vê que mesmo usando medicação, se a gente não olhar para essas famílias, possivelmente esse paciente vai ter recaídas, ainda que tome a sua medicação regularmente. É claro que o cenário, quando o paciente não toma remédio, é muito pior, né? Mas é muito pior se houver alta emoção expressada. Vocês veem que nesse estudo de LEF, com baixa emoção expressada, não usar medicação tem um pouco mais de recaída, mas a diferença não é tão expressiva assim. Então a gente tem que um pouco desconstruir esse mito, né, de que a medicação é a porta de solução para tudo, quando na realidade a gente precisa trabalhar outras questões socioambientais e familiares. A gente trabalha muito com o conceito de vulnerabilidade, né? Eu gostei muito de quando a Madalena falou, né? Eu não sou esquizofrênico, eu sou a Madalena, né? É importante o indivíduo tem a sua subjetividade, tem a sua personalidade, né? A doença é uma vulnerabilidade que essa pessoa tem diante dos fatores de vida, né? E aí a gente pensa o estado de doença quando os fatores de vulnerabilidade são maiores do que os fatores de proteção. Os fatores de vulnerabilidade são a própria doença em si, né? Os fatores pessoais também, a psicologia do paciente, né? Os fatores ambientais, ambiente estressante, superestimulante, o próprio ambiente familiar, quando ele é negativo, quando ele tem alta emoção expressada, e nós temos os fatores de proteção, onde entram o tratamento em si, através de medicamentos, né? A tolerância que o paciente vai desenvolver ao estresse através da terapia, através das abordagens que possam aumentar a sua resiliência, e os fatores ambientais, que são as intervenções psicossociais e as intervenções de apoio à família. Então, se a gente reforça esse lado terapêutico, a gente consegue reduzir o grau de vulnerabilidade e, com isso, o paciente tem menos crise. Então, as intervenções de família, por que elas são importantes? Porque existe um ciclo vicioso
Quando você tem tensão e estresse, e não há uma comunicação adequada sobre o problema que gerou essa tensão e esse estresse, você não consegue solucionar. E se você não consegue solucionar, aumenta o ruído, aumenta o conflito, aumenta as chances de recaída. Se você consegue, diante de uma situação de tensão e estresse, uma boa comunicação do familiar com o seu paciente, você tem mais chance de solucionar o problema, logo você tem menores chances de recaída. Eu gosto muito desse esquema do Lieberman, porque é um esquema simples da gente entender. Como parece uma coisa óbvia, né? Você melhorar a comunicação pode ter um resultado direto sobre a relação familiar, sobre a qualidade de vida, sobre a evolução desse paciente. Então esse é o grande paradigma que a gente vive hoje em dia, né? Olhar não só para o indivíduo, né? Não só para os sintomas, né? Esse é um olhar reducionista, a gente tem que ampliar esse olhar, né? Para a família, para a comunidade que essa pessoa vive, e focado também na sua recuperação social, que vai muito além da redução ou da extinção dos sintomas. A recuperação, a gente sabe, a recuperação pessoal depende de outros fatores que a pessoa tem, como a sua própria psicologia, a sua própria resiliência, o seu próprio empoderamento. Não necessariamente um paciente sem sintoma é um paciente recuperado. E as características que diferenciam os familiares? Respeito às necessidades de relacionamento do paciente, atitude em relação à doença, né, de legitimar a doença, entender que sintomas são decorrentes da doença, né, o sintoma negativo não é a preguiça, não é o desleixo, não é a falta de vontade, existe um sintoma aí por trás. O nível de expectativa do familiar em relação ao paciente é muito importante, né? Às vezes o paciente não tem aquele potencial que a família quer que ele tenha, né? Então a gente tem que estar focado mais naquilo que o paciente consegue fazer, e não naquilo que a gente quer que ele faça. Resposta emocional em relação à doença e a rede social, que é fundamental, né? Como a gente já comentou. Então esses programas de psicoeducação, eles têm alguns elementos básicos, que vêm a ser educação, a solução de problemas, a melhoria na comunicação, a redução do nível de emoção expressada, isso é uma consequência de todo o processo de tratamento, a redução das expectativas sociais, a redução do tempo de contato direto com o paciente, né? Muitas vezes o familiar ele se exclui de muitas coisas, às vezes de ter até um ciclo social, de ter uma atividade de lazer, porque tem o pretexto ou a necessidade de cuidar do paciente. Mas é importante ter o seu momento de lazer, ter o seu momento individual, até para deixar esse paciente mais à vontade. E a expansão da rede social, que é fundamental, e que a gente acredita que com esse trabalho acaba acontecendo, porque é muito importante quando você encontra pares, pessoas que estão vivendo a mesma situação que você. Esse é uma meta-análise, que é um tipo de estudo que é feito uma comparação entre vários estudos publicados na área, e aí você tem os estudos da área de psicoeducação, e vocês veem que em vermelho estão os pacientes que só usavam remédio, e em amarelo estão os pacientes que, além do remédio, a família fazia psicoeducação. E a gente vê que há uma diferença expressiva nos índices de internação, menores em quem fazia psicoeducação de família. Como é que funciona o nosso projeto? Nosso projeto ele tem 4 etapas. Né? A gente começa com uma entrevista com os familiares, onde a gente explica o nosso programa, onde a gente acolhe, entrevista o paciente. A gente aplica alguns questionários, né? Questionário de qualidade de vida, questionário de sobrecarga do cuidador, questionários clínicos também para o paciente. E a gente usa uma gravação de um depoimento de 5 minutos, que é o 5 Minute Speech Sample, né? uma amostra de 5 minutos desse discurso, que nos permite avaliar o nível de emoção expressada que aquele familiar tem no seu momento de ingresso no programa. Depois eles passam por seminários, são 8 sábados, e a gente vai discutir bastante sobre clínica, mas também sobre a questão da recuperação pessoal, né? Esses conceitos que eu passei no início: vulnerabilidade, esperança, otimismo, emoção expressada, comunicação, redução de críticas, estigma, né? E falar também de clínica. Depois entra a fase de grupos. Essa fase de grupos ela tem uma duração de mais ou menos 9 meses, então a gente completa um programa aí que dura entre 1 ano e 1 ano e meio.
e onde a gente vai começar fazendo o genograma, que permite que os familiares se conheçam melhor, porque é o momento em que eles contam a história das suas famílias, dos seus antepassados, e a terapia de solução de problemas que eu vou falar mais adiante. Isso, depois de 9 meses, um ano e meio, você tem o desdobramento dos grupos comunitários para aqueles familiares que querem continuar aquela experiência em grupo. Essa é a dinâmica dos encontros em grupo. Quando a gente entra na fase de solução dos problemas, a gente tem os 5 minutos iniciais, que é um aquecimento, e aí como é que foi a quinzena, o que vocês fizeram, né? Uma coisa informal. Depois existe um round de 20 minutos, né? Onde cada um vai dizer como foi o seu cotidiano, que problemas surgiram naquele período que antecedeu essa reunião. E depois a gente escolhe, os técnicos, né, na verdade, escolhem um problema dentre os vários que foram citados para a gente poder discutir. E aí nós definimos esse problema e entramos numa fase que é a busca de soluções para esse problema. Então essa é a maior fase do encontro, são 45 minutos, fazendo um brainstorming, uma tempestade de ideias, todo mundo participa, sobre como podemos ajudar essa família ou até o paciente, que muitas vezes participa também dessas reuniões. Essas reuniões são abertas aos pacientes, todos seminários, encontros em grupo são todos abertos aos pacientes, então nós temos alguns pacientes que participam, e aí então cada um vai sugerindo soluções. Depois temos 10 minutos para aquela família cujo problema foi trazido possa escolher dentre as soluções o que ela quer para si, o que ela acha que para si vai ser mais eficaz, e depois a gente traça o plano de ação com ela. E os 5 minutos finais para a gente encerrar, fazer uma dica cultural, uma dica de programa social, e aí depois a gente se encontra na quinzena seguinte. E na quinzena seguinte, a gente faz uma retomada do que foi discutido na reunião anterior com aquela família para saber se houve algum desdobramento favorável. Então nós temos até agora não, né? Isso é um levantamento que nós fizemos para o Congresso Mundial que teve em Florença esse ano. Então esse levantamento considera só os grupos formados até 2014. Né? 108 familiares e pacientes. Nós temos aí as escalas que eu já citei e algumas perguntas que a gente faz sobre o familiar que eu vou dizer mais adiante. Essa é uma distribuição dos dados sociodemográficos das pessoas que nós atendemos. Vocês veem que os pacientes têm uma média de idade de 34 a 35 anos, a maioria é homem, grande maioria, né? A maior parte dos familiares que participam são pais, né? Alguns irmãos, mas predominantemente pais, né? E nós temos aí um dado curioso que, embora a gente esteja numa instituição pública, né? A escolaridade dessas pessoas é uma escolaridade bem elevada, né? A gente acredita que isso tem a ver também com a forma com que as famílias nos procuram, que é através do site da internet, que é o portal Entendendo a Esquizofrenia, que nós lançamos na época que fizemos o livro de psicoeducação. Bom, e aí, a maioria tem um diagnóstico de esquizofrenia, né? E o tempo de doença é outra coisa que chama a atenção, né? A média de tempo de doença é alta, né? De quase 10 anos de doença, né? E o nível de funcionamento também na faixa de 50, que é um nível de funcionamento baixo, assim, são pessoas que não têm ainda trabalho ou não estão estudando, a maior parte deles não tem uma ocupação regular. A gente vê que 20% trabalham e 9 ou 10% estudam, né? A maior parte dos familiares residem com o paciente também. O que a gente vê através dessas avaliações iniciais é que a gente está lidando, né, com pessoas que têm um nível alto de emoção expressada, ou seja, de crítica, de superproteção, né, com muitas cobranças e expectativas, dificuldade de lidar com sintomas negativos, principalmente, né, não compreendendo sempre que esses sintomas possam ser resultados de algum adoecimento, né, uma visão mais pessimista, uma dificuldade de comunicação, a desesperança, né, não acreditar que seja possível vencer essa etapa da vida, e a falta de suporte social e de serviços assistenciais. Quando a gente vai ver os temas que foram levantados nos encontros, a gente vê que sempre começa muito com o tema centrado no paciente, né, principalmente sintomas negativos, que é uma coisa que a família realmente tem muita dificuldade de lidar,
Adesão aos tratamentos, né? Aquela coisa, não quer tomar remédio, abuso de substâncias também é uma coisa comum, né? A ausência das atividades laborativas e ocupacionais, as recaídas, os sintomas cognitivos e os sintomas positivos. À medida que os encontros vão avançando, a gente vê que há uma tendência a sair do foco do paciente e olhar mais para a questão familiar. Então já tem muitos familiares que começam a falar das suas próprias emoções, da sua dificuldade de comunicação, de ter dificuldade em baixar o nível de expectativas, né, de um relacionamento social, interpessoal e da independência emocional. E depois para temas centrais na sociedade que também surgem bastante, como a relação com os serviços de saúde, os recursos, o estigma, as oportunidades de emprego, os direitos e a rede de suporte social. O que a gente viu, então, ao longo desses anos, né, com essas 108 famílias, de 2011 a 2014, foi que aquele questionário do estado emocional do parente e do familiar, houve uma melhora em todos os aspectos, principalmente no aspecto do estado clínico do paciente, né? Então, na observação dos familiares, depois que eles concluíram o programa, eles notaram que houve um benefício no quadro clínico, os pacientes estavam melhores, né? Houve um benefício na atitude do próprio parente em relação ao paciente, na qualidade dos momentos que eles viviam juntos, na condição emocional do familiar, no caso, né? E nas informações sobre a doença. E a rede social também é uma coisa que melhorou bastante. Esses são os grupos. Então, desde 2013 a gente tem o grupo da Tijuca, que foi o primeiro grupo formado, né? Que é o grupo Abra Sua Mente, que já ajudou 100 pessoas. Esse foi um levantamento que eles me deram no início do ano, então hoje já deve ser mais que isso. E já organizaram independentemente, de forma independente, autônoma, um seminário. Tem o grupo do Catete, que é o É Possível, que existe desde 2015, que desenvolveu um website, que tem, é o É Possível, grupoepossível.com.br, se eu não me engano, e tem o grupo Mentes em Ação, que está no centro desde 2015, que também tem website, também tem Facebook e organizou um seminário de forma independente também. Esse é um banner que o primeiro grupo criou, aqui enquanto estava com a gente no IPUV, e esse banner é utilizado nos encontros como uma forma de apoio, é um material de apoio, né, com algumas diretrizes, algumas dicas de enfrentamento, tanto da parte do paciente quanto do familiar. Isso foi construído pelos grupos aqui no Instituto, né, já na fase final, na saída deles para a comunidade, e eles mesmos que foram desenvolvendo através dessa dinâmica essas dicas. Depois lá fora tem o cartaz do grupo atual, que está se formando hoje, que é o Construindo Horizontes. Quem quiser pode dar uma olhada, né? Eu não vou ficar aqui lendo todos, senão a gente vai perder um tempo. Os desfechos positivos da psicoeducação de família são intervenções que ajudam muito, mas elas precisam ser superiores a 3 meses. Os estudos mostram que intervenções muito curtas não têm a mesma eficácia, né? Então os programas acabam durando entre 9 meses e 2 anos. O formato multifamiliar, existem alguns estudos mostrando que eles são mais efetivos do que o formato unifamiliar, porque permite a troca de experiência, que é uma coisa muito engrandecedora, né? E esse efeito ele perdura. E a gente vê isso muito na prática com famílias, mesmo que não continuam nos grupos comunitários, mas que relatam para a gente, depois de muitos anos, olha, aquilo mudou muito, a gente mudou muito o comportamento, aquilo foi muito útil, a gente passou a se relacionar de uma forma diferente. O empoderamento, que eu já comentei, né, é importante que essas famílias também possam ter mais esperança, acreditar mais, ter mais fé que vão conseguir vencer essas etapas, né? Isso acaba levando a menos internações, menor índice de recaídas, maior adesão a tratamentos, inclusive tratamentos médicos, tratamentos complementares, melhora do funcionamento social, qualidade de vida e redução dos custos com internação e saúde. Em relação ao desfecho dos programas de pares, a literatura cita também vários benefícios, como a melhora da transição para uma vida comunitária, a redução das internações, a maior estabilidade na comunidade, a melhor adesão medicamentosa, a melhor qualidade de vida, do funcionamento social, mais confiança e concordância com o tratamento, maior desejo do usuário em ter um papel ativo no seu próprio tratamento
e a facilidade também do engajamento dos usuários no seu próprio tratamento. É uma coisa que esses familiares, os pacientes principalmente, a gente tem alguns pacientes que são coordenadores de grupo, né? O grupo da Tijuca e o grupo do centro tem um paciente que é coordenador junto com o familiar, e a gente ouve muito deles que esse trabalho é inspirador para que eles passem a se cuidar mais também. Eu não vou me ater muito a isso, senão vou me alongar muito, mas isso trouxe para a gente pensar, refletir um pouco sobre o papel de várias esferas quando a gente pensa na recuperação pessoal, né, daquele indivíduo que tem algum transtorno mental. No nível familiar e interpessoal, as atitudes que ajudam são essas que eu acabei de falar nessa apresentação, né, e o que realmente atrapalha na recuperação é o alto nível de emoção expressada, é a exclusão do paciente, porque ele é frágil, uma medida superprotetora, é a recusa em se discutir a doença, né? A vergonha, não querer falar da doença, o paciente não pode falar da doença, ninguém pode falar da doença, a pressão para responder o diagnóstico, as fofocas e a discriminação. Isso tudo bate muito forte no paciente, né? Ele nota isso claramente quando acontece. No nível pessoal, é óbvio que o abuso de substâncias é muito prejudicial, o isolamento social, a dificuldade de articular experiências, o estresse, as recaídas, e o que realmente importa é que o paciente tenha otimismo e esperança, tenha autodeterminação, consiga enfrentar o seu cotidiano através das atividades, lazer, distração, espiritualidade, bons hábitos de sono, dietas e exercício, a capacidade de aprender e crescer. No nível dos serviços que sejam mais amigáveis e acessíveis, né, que tenham um ambiente mais acolhedor, que tenham um relacionamento de confiança e colaboração com o paciente, né, informações que possam passar informações que aumentem essa esperança e que possam decidir junto com o paciente. Né? Quer dizer, o conceito de decisão compartilhada é uma coisa muito importante. Né? O paciente ele tem que participar das decisões sobre o seu tratamento, ele tem que ter voz ativa nesse processo. Porque se a gente está falando de empoderamento, é que esse paciente possa futuramente tomar conta do seu próprio tratamento, da sua própria vida. Então ele tem que participar ativamente e opinar sobre o que ele quer. Né? E essa parceria com a família. E no nível da sociedade, as oportunidades de inclusão, tanto no mercado de trabalho, como na sociedade, né? O acesso à alimentação, vestuário, moradia, questões básicas, né? As atividades disponíveis na comunidade também orientadas para esse público, e os grupos de serviço par a par, como os grupos de ajuda, né? Todas as iniciativas que incluam o paciente e a sua família. E o que realmente atrapalha, a gente sabe que é difícil vencer, principalmente na esfera da sociedade, que é algo macro, né? Mas a gente pode começar no micro, na família, né? na comunidade, no bairro, né? No clube, na igreja. Mas a gente tem que combater o estigma, né? A discriminação, a exclusão social, os obstáculos culturais, o racismo, a pobreza, a desvantagem social, tudo isso é negativo, não só para quem tem transtorno mental, como para todos nós. Essa é a nossa equipe, junto com os familiares. A gente sempre mostra a foto. Essa foto foi tirada ano passado. Hoje, provavelmente, vai fazer uma nova foto no final do encontro. Né? E agradecer a todos vocês por darem essa oportunidade para a gente poder estar em contato com vocês e aprendendo com vocês essa experiência também. Obrigado. Eu vou convidar a Silvana fazer o depoimento dela a partir da experiência neste último ano aqui com a gente. Até que ela pudesse se apresentar. Foi muito no ano passado a gente contou grupos anteriores para a gente falar da força para esse novo grupo da nação. Bom dia, vereadora. Queria agradecer muito pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre como foi a minha experiência com a minha mãe nos nossos encontros e como isso foi importante para mudar completamente a nossa trajetória, o rumo da nossa história. E é isso que eu vou trazer um pouquinho para vocês.
acho que tem que trocar o Tem pendrive. que trocar o pendrive. Não vou precisar. Deve ser esse. Deixa que eu faço isso. Pode deixar que eu faço. Deixa que eu faço. Deixa eu continuar aqui. Bom, eu, né, sou Silvana, filha da Tereza. A minha mãe, ela tem um diagnóstico de esquizofrenia que foi definido, de fato, no ano passado, mas ela é uma pessoa que já vem adoecendo há bastante tempo e eu não percebia isso e as pessoas que cuidavam dela também não. Isso fez com que a gente tivesse uma longa trajetória de muito sofrimento e de muita dor até que o diagnóstico de fato fosse definido. A minha mãe, ela hoje tem 61 anos. Quando eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 41, a minha mãe ela começou a ficar muito obcecada com questões de igreja e de que ela tinha uma missão e que ela precisava mudar a vida dela para poder cumprir essa missão no mundo. E começou a ter algumas dificuldades para conseguir se manter no trabalho, porque os trabalhos não conseguiam dialogar com essas missões. De alguma forma, ela se manteve mais ou menos estabilizada até o momento em que eu cresci, saí de casa e aí acho que isso de alguma forma tirou minha mãe do eixo e deixou ela mais sem direção. A gente ficou quase 10 anos sem ter contato pessoalmente, porque teve um momento que minha mãe, ela então largou a casa, largou o emprego, largou tudo para poder se dedicar a essa missão que ela tinha. E a gente ficou durante 10 anos se falando por telefone. No início eu muito revoltada, muito machucada, muito magoada e com muita dificuldade de entender que a minha mãe estava doente e que não era uma coisa que ela estava fazendo deliberadamente para me irritar ou que ela estava lá com preguiça e não queria mais trabalhar e etc. Em 2013 a minha mãe teve uma piora de saúde e aí então eu fui buscá-la no local onde ela estava, lá em Foz do Iguaçu. E foi uma coisa assim bem traumática, porque minha mãe foi arrancada daquele lugar que ela permanecia. Eu lembro que eu cheguei, depois de 10 anos sem ver minha mãe, encontrei minha mãe numa UPA, minha mãe bem gordinha, cama quase não cabendo ela, sem lençol. E a primeira coisa que me disseram quando eu entrei naquele lugar foi: precisa ficar ali com ela, porque ela é obesa e não ajuda. Eu estava aqui no Rio, trabalhando, de repente o telefone toca para me dizer que minha mãe estava internada lá em Foz do Iguaçu, então imagina os sustos, sair correndo, pegar avião, enfim. E aí, disso, eu peguei minha mãe lá da UPA, levei para um hospital e disse para o médico: olha, eu quero levar minha mãe embora para o Rio, porque não dá para mim ficar mais longe de mim. Somos só nas ruas e a gente precisa estar junto. E aí, eu fui, levei minha mãe do hospital para a pousada onde eu estava, da pousada para o aeroporto. Foi uma saída muito traumática daquela realidade que ela vivia naquele momento. E quando ela chegou muito revoltada: não quero ficar aqui, odeio o Rio, odeio o apartamento, odeio tudo. E no início eu achava que era só uma questão de resistência, que, de fato foi uma coisa traumática, foi um pouco duro para ela esse processo. Mas eu comecei a perceber que as coisas foram começando a ficar estranhas e ela foi começando a ter um discurso que muitas vezes não correspondia à realidade e começou a se sentir muito perseguida, com medo de assalto. Eu não saía de casa porque alguém ia arrombar tudo, ia roubar tudo. Começou a botar cadeira na porta com um monte de coisa escorando para poder não ter perigo de alguém entrar. E aí de vez em quando eu estava no trabalho, ela me ligava desesperada e começou a reclamar do barulho da vizinha. Enfim, começou a ficar. E eu ficou no Rio durante 3 anos sem sair de casa. E no início eu entendia que quando saía de casa, porque ela tinha medo que quando saísse de casa, a casa fosse assaltada, E eu, quando começaram os encontros aqui, aquele contexto de alta emoção expressada, era tudo que existia na minha casa. Eu não tinha paciência, eu ficava irritada. Quando eu chegava em casa, que eu via a porta com um monte de coisa escorada, eu tinha vontade de jogar tudo pela janela, e tinha vontade, às vezes quando eu ia abrir a porta, eu não conseguia entrar porque a porta estava lá com a trava, eu tinha vontade de chutar a porta, de tanta raiva, de tanta frustração, tanto, meu Deus, o que estava passando, a gente não consegue sair disso. Então eu levava minha mãe ao médico, ao psiquiatra, minha mãe
mãe resistia, porque ela tem uma dificuldade de entender que existe a doença mental, que não é uma coisa do diabo. Bom, ano passado, mais ou menos no mês de agosto, quando as coisas estavam já assim, caos na minha vida e na dela, e o sofrimento dela aumentava o meu sofrimento aumentava o dela, e a gente estava cada vez mais sofrendo e cada vez mais afastados, apesar de estar morando na mesma casa, cada vez com mais dificuldade de se comunicar e cada vez com mais dificuldade de conviver. Estava trabalhando, o telefone toca, e aí alguém me liga da delegacia, tem lá perto da minha casa, dizendo que a minha mãe estava na delegacia, dizendo que alguém tinha entrado na minha casa e roubado todos os documentos dela. E aí eu fiquei tão impactada na hora que eu pedi para ele repetir umas 3 ou 4 vezes, essa fala, porque eu não estava entendendo o que tinha a ver na mesma frase, minha mãe e delegacia. E aí eu disse, não, moço, espere que a minha mãe, ela está doente, ela não está aceitando tratamento e eu vou ir para buscar a minha mãe. E aí fui, busquei a minha mãe na delegacia e foi um momento difícil, porque é um momento em que, de fato, você chega num ponto em que não dá mais para você negar que tem alguma coisa muito errada acontecendo e de que você precisa, de fato, tomar alguma atitude e sair do lugar e tentar procurar ajuda. Nesse processo de procurar ajuda, foi extremamente importante ter, perto da minha casa, uma unidade de saúde, que se chama CMS Milton Pontes Magalhão, que fica ali no Engenho de Dentro. E essa equipe começou a se aproximar da minha mãe, como ela resistia muito à questão da doença mental. Eles começaram a cuidar dela na perspectiva de acompanhar a pressão e tal. Mas nesse momento, quando isso aconteceu, a gente conversou. A minha mãe não aceitava que eu acompanhasse as consultas que ela frequentava, então era uma coisa que a minha mãe era atendida e depois eu era atendida separada da minha mãe, e ela não podia nem saber que a equipe dialogava comigo, porque senão ela não confiaria mais na equipe. Foi bem difícil. Bom, em agosto, então, quando essa situação da delegacia aconteceu, que foi o marco antes da delegacia, depois da delegacia, foi o momento, então, em que eu comecei a procurar outro tipo de ajuda para além daquela que o serviço de saúde me oferecia. E aí, então, foi fuçando lá no Google, que eu encontrei um portal entendendo a esquizofrenia e comecei a conhecer um pouco mais sobre a doença e conhecer um pouco mais sobre o projeto. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui, naquele momento da entrevista, que aí o paciente tinha que vir, aí a minha mãe queria vir, e aí eu falei, como é que eu faço? Aí o psicólogo que acompanhava minha mãe lá no posto de saúde, foi lá e conversou com a minha mãe, que era um lugar para poder me ajudar, porque na cabeça dela eu estava usando drogas, então seria uma forma de conseguir ajuda para esse meu problema também. E aí ela concordou em vir. Eu me lembro que naquela entrevista que a gente fez inicialmente, eu chorava tanto que eu não sei nem se aparece alguma fala, algum áudio, além do meu choro. E aí os sentimentos que tinham, era muito da sensação de impotência, frustração, raiva, medo, solidão, desesperança, aquela coisa de, caraca, e agora? Vou pra onde, Só nas ruas, como é que a gente vai fazer para se virar num outro estado, com a nossa família toda longe da gente? Eu acho que no início, eu acho que eu tive um período longo de negação de que existia alguma coisa errada com a minha mãe. Por outro lado, eu acho que esse mês de agosto aí foi um mês que, foi um momento que a ficha teve que cair na marra e que, de alguma forma, foi bom para mim, porque foi um momento em que, uma vez tendo nomeado o diagnóstico da minha mãe e tendo reconhecido que, de fato, tinha alguma coisa errada e que precisava ser vista, então, teve aquele momento inicial de aquela coisa de, poxa, porque eu, porque a família, porque minha mãe, coitada de mim, que tristeza, Aí depois, assim, tem um momento que você fala assim, gente, ficar lamentando, essa coisa de si mesmada, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Então a gente tem que enfrentar, A vida te deu um limão, você pode chupar o limão azedo, mas você pode fazer uma caipirinha, você pode fazer uma torta, você pode fazer um bolo, você pode fazer outras coisas com esse limão, não precisa chupar esse limão azedo. E eu acho que foi um pouco isso, assim, que eu pensei, bom, beleza, tá bom, tá aqui,
é comigo, é com a minha mãe, é com a minha família, e agora a gente vai ter que enfrentar isso. E aí eu sempre achei importante, né, ter a possibilidade de poder conhecer outras pessoas passando pelo mesmo problema que eu, porque eu saberia, né? Eu sabia que isso seria uma forma de me fortalecer, de poder aprender um pouco a conviver também com essa doença, de procurar ajuda, de conseguir me ajudar, para que minha mãe aceitasse a doença, aceitasse o tratamento, enfim. E aí foi, né, dessa forma que eu cheguei aqui. Bom, já tinha falado aqui para vocês do grupo, né, do portal, e aí o que eu encontrei, né, como familiar, né, como família dentro do grupo que a gente, né, que nós frequentamos aqui. A coisa mais importante que eu, né, encontrei foi primeiro o acolhimento, o apoio, o contato com outras famílias passando por situações tão difíceis ou mais difíceis do que a que eu vim enfrentando com a minha mãe. E o sentimento de que eu não estava sozinha, né? Que existiam outras pessoas passando por isso e que a gente juntos podia conseguir encontrar forças uns, né, nos outros para que a gente conseguisse superar essas dificuldades que a gente estava passando aí, cada um, né, com o seu familiar. Acho que a troca com as famílias foi extremamente importante, porque a gente aprende muito nesse processo, aprende para si, aprende para a vida, aprende para o dia a dia, né? Aprende na relação de convivência com os familiares. Já no momento em que a gente tinha, né, teve os encontros no ano passado, né, de psicoeducação, que eu via aquelas falas e que eu percebia o quanto na minha casa, na minha relação com a minha mãe, o ambiente era de super alta, hiper, ultra emoção expressada, né? Eu já fui, ao longo do tempo, começando também a repensar a minha postura, a minha atitude, a minha forma de lidar com a minha mãe, né? Isso foi interessante porque a nossa relação, ela foi melhorando. E aí é uma melhora que ela contagia a outra, né? Então, quando a minha mãe melhora, eu melhoro, vivendo melhor, ela melhora mais ainda, e ela melhorando mais ainda, eu melhoro, e a gente junto, né, se melhora, né, se apoia, se organiza. Eu acho que também... Opa, saí aqui deixa eu voltar. Acho que uma questão importante também foi pensar... Uma questão importante também foi pensar que, bom, se estando aqui, podendo conhecer um pouco mais sobre a doença, podendo aprender também como conviver com ela, né? Que outras coisas, então, começaram a aparecer para mim e para minha família, né? Nesses últimos dias, nesses últimos meses. A questão aqui de, né, aprender a conviver com a doença. Ela é um fato e a gente não tem como mudar, né? A gente pode fingir de toda de conta que não existe e essa negação só aumenta o sofrimento, ou a gente pode, né, aceitar que ela está presente e o que a gente faz apesar disso. É isso que tem me motivado nesse momento. Acho que foi importante também pensar ressignificar a doença, né? Ao invés de ficar naquela coisa de, poxa, porque eu, porque minha mãe, porque minha família, porque tudo, tá, o que a gente faz apesar disso? Aqui também foi importante, e eu aprendi, né, nessa experiência com as aulas e com os encontros nos grupos, que eu precisava rever as minhas expectativas, readequar as minhas metas, considerando agora essa nova condição que a gente vira na nossa família, né? Pensar que, na verdade, a família é que está adoecida e não só uma pessoa. Também foi importante aqui, né, nesses encontros, encontrar motivação para prosseguir. Pensar também que tem um momento em que eu percebi que teve um momento em que a minha vida estava muito parada em torno da minha mãe, da preocupação com ela e de tudo que a gente sofria, né, e daquelas coisas que não aconteciam. E aí foi importante também, à medida que minha mãe foi se recuperando, também começar a
também com cuidado, né, de mim, né? Então, porque se a gente não se cuida, a gente não fica bem para poder cuidar da outra pessoa que precisa da gente. Então, isso foi importante. Foi importante também ampliar a rede de apoio. Então, a minha rede de apoio hoje, né, está para além do serviço de saúde, da minha família, das pessoas que eu conheço. Agora eu tenho, né, todos vocês aqui com quem eu posso contar também, né, nesses momentos de dificuldade também, mas nos momentos de alegria, de coisas boas. Acho também que, para mim, nesse momento eu encontrei um significado, uma razão, né? Eu acho que eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acho que as coisas acontecem na vida da gente e a gente precisa lidar com elas, né? E de alguma forma transformar isso numa coisa que seja boa e que possa ajudar outras pessoas. Então hoje eu tenho, acho que, né, eu usei aqui a palavra protagonismo, mas eu acho que tem também relação com muito, né, da expressão empoderamento da família, do usuário, do paciente, enfim, para a gente poder pensar que mudar, né, essa realidade que a gente vive do estigma, do preconceito relacionado à esquizofrenia, para mudar, precisa que a gente faça um movimento nessa direção, né? Eu própria, né, quando olho para mim, eu também durante muito tempo eu vi a esquizofrenia da mesma forma que as pessoas, né, da sociedade veem hoje, como uma coisa ruim, negativa, que só traz dor, sofrimento, que não tem nada de bom para se tirar delas, né? Por outro lado, na minha vida eu percebo que ter passado, mas estar passando por essa experiência possibilitou que eu construísse uma nova história com a minha mãe, que a nossa comunicação melhorasse, que eu percebesse que muitas das coisas que nós sofremos, as dificuldades que nós tivemos ao longo da nossa vida, aconteceram não porque ela estava lá deliberadamente querendo machucar ou magoar, mas porque ela estava adoecida. E porque eu também não sabia como lidar com essa situação. E a gente acabava nesse processo se machucando uma a outra, né? E hoje a gente vive um momento em que a gente consegue se comunicar melhor e que ao invés de se machucar, a gente se cura, né? A gente se ajuda, se apoia. Isso tem sido importante para a nossa vida. E aí eu percebo a necessidade de poder também, agora, poder ajudar outras famílias, outras pessoas que estejam passando pela mesma situação que a gente passou. Porque eu sei que ter tido a oportunidade de ter contato com o grupo, com vocês, né, com a equipe aqui do clube, foi extremamente importante para mudar completamente o rumo da minha história com a minha mãe nesse processo de adoecimento da nossa família. Para finalizar, né, eu deixei aqui alguns agradecimentos, mostrar para vocês aqui essa fotinha aqui que está no cantinho. Foi uma foto que nós viajamos esse ano, eu e minha mãe, a gente foi lá para Jericoacoara. E eu lembro que quando minha mãe chegou em 2013, eu fui com minha mãe para Paraty e foi a pior viagem da minha vida, né? Foi horrível, chegava de manhã, minha mãe não queria levantar para tomar café. Aí não descia, aí a gente brigava no caminho, brigava no trânsito, brigava porque não sei o que, não chegava, tudo foi horrível. Foi a pior, né, viagem da minha vida. E desde então, a gente nunca mais tinha viajado sozinha. A gente viajou para a família, né, teve uns períodos que também foi muito difícil lá quando minha mãe estava em crise, deu um monte de problema lá com a minha família, mas agora não, agora ela está bem, aí vai pro final de ano, passar com a família, aniversário da irmã, enfim, agora é completamente diferente. E aí esse ano foi um desafio, eu falei assim, meu Deus, né? Entrei de férias e pensei, agora, viaja ou não viaja? Né? Porque eu pensei, se eu viajar sozinha eu vou ficar culpada. Se eu viajar para a família, mas eu já fui para a família no Natal, no Carnaval e vou no Natal de novo. Poxa, queria tanto poder, né, ter um momento de lazer. Aí me deu uma louca em 15 minutos e eu falei, não, vamos para Jericoacoara. E fomos, né? Falei, meu Deus, dá errado, vai ser. Mas foi ótimo, foi a melhor experiência que a gente teve assim, nos últimos anos em termos de viagem. E foi importante, foi uma oportunidade de escrever uma nova história.
em cima daquela, lá de 2013, de Paraty, que foi uma história triste, sofrida, com angústia, com dor, uma machucando a outra. Né? A gente agora foi, e aí a gente passou bem, foi tudo bem. Não podia, a minha mãe não podia deixar ligar o telefone lá de casa para a moça da faxina, porque ela acha que o telefone está, né, grampeado, então que não podia falar no telefone onde é que saía o dinheiro. E aí a gente teve que ligar lá de papai para o telefone. Aí na hora assim, eu fiquei pegando uma raivinha, que saco, né? Poxa vida, não foi mais fácil pegar o telefone e ligar logo para a mulher, para que isso? Mas eu assim, beleza, tá tudo bem, então tá bom, mãe, não precisa discutir, não precisa ligar daqui, não tem problema. Então assim, hoje a porta já não tem mais cadeira, caixa, né? Então assim, tudo isso foram conquistas nesse processo que eu acho que é um somatório de coisas, né? O somatório de hoje a minha mãe estar vinculada a tratamento, a acompanhamento, né? Minha mãe é paciente do Carlos Clarice Lispector, que tem feito um trabalho sensacional em termos de estar atuando em termos de controle da doença, em termos de tratamento medicamentoso, tem sido sensacional. E acho que estar aqui, a troca com outras famílias, acho que tudo isso é um conjunto de coisas que são importantes. E aí, só para finalizar, queria dizer que acho que, né, falando na questão do estigma, eu hoje tenho uma coisa muito clara para mim, né, que a minha mãe, o lugar dela é onde ela quiser estar, né? Não existem limites para minha mãe, desde que ela queira estar onde ela estiver, né? No lugar que ela quiser estar, ela pode chegar, né? O meu papel nesse processo é estar ali na retaguarda para ajudar, para apoiar, mas fazendo com que ela conviva com outras pessoas, em outros espaços, não só os espaços, né? Em que a gente tenha famílias passando pela mesma experiência que a nossa, é importante para que as pessoas percebam que é possível conviver com as pessoas com esquizofrenia no dia a dia, no cotidiano, que elas estão na rua, no metrô, no trabalho. Elas não são diferentes, não são de cuidados diferentes, né? Elas são pessoas que, como todas as outras pessoas, têm fragilidades, né? Todos nós temos. Isso não é um privilégio só das pessoas com esquizofrenia. Acho que é isso. No mais, eu quero agradecer muito a oportunidade e o apoio de todos vocês nesse último ano. Incluindo uma certa comunidade de solidariedade entre as pessoas que têm problemas comuns. Isso me parece que é talvez o componente mais importante, que é tomar a ideia de que é possível aproximar as pessoas pelo fato de que elas têm um problema semelhante ou têm uma situação semelhante a resolver na vida, e que a aproximação, a solidariedade, a troca de informação, a troca de relatos da própria vida, de modos de lidar, pode ajudar as pessoas a enfrentarem essas dificuldades, que são dificuldades da vida, como existem outras, né? Como situações que, sem as quais não se vive a própria vida, né? A vida ela é constituída de alegrias, problemas, dificuldades, sucessos, insucessos, e é um longo caminho, né? Um caminho que se percorre e no qual o componente da solidariedade é decisivo. Aí a gente poderia imediatamente pensar, porque eu vou falar do Parceiros do Cuidado, que é o projeto, e o Alexandre me pediu para falar sobre esse projeto. Primeiro, essa ideia da solidariedade, ela pode parecer que ela é francamente compartilhada por toda a sociedade, por todas as pessoas, de que, na verdade, as pessoas são solidárias por natureza, que todo mundo é solidário, todo mundo
quer ajudar o outro que tem problemas semelhantes. Mas nós sabemos que isso não é bem assim, né? Nós sabemos que a solidariedade também é alguma coisa que tem que ser construída. É alguma coisa que tem que ser compartilhada e vista como um valor a ser compartilhado. Não é verdade que é da natureza humana ser solidário. É também ser solidário, mas é muitas vezes buscar soluções que sejam soluções que interessam apenas a si mesmo, ao próprio grupo. Então é isso mesmo, o ser humano não é outra coisa. O ser humano bom, vários autores já falaram sobre isso. O melhor deles é o Shakespeare, que falou: o ser humano tem coisas que são extraordinárias, mas também tem coisas que não significam nada. E na verdade, somos todos normais, nesse sentido de não sermos pessoas superiores a ninguém, nem sermos apenas dotados de bons sentimentos. Não é verdade? Então, número 1, solidariedade. A gente tem definido, a gente tem conversado muito no grupo de parceiros, que é um grupo de sustentação e construção de solidariedade diante de situações comuns. Esse, digamos, é o primeiro componente. Um segundo componente que tem a ver com esse primeiro, é a ideia de que o compartilhamento da experiência, ele produz solidariedade e diminui a sobrecarga. A sobrecarga do cuidado é essencial, né, na experiência de vocês, né? É uma coisa essencial, né? Todos foi mencionado aqui pelo Leonardo no trabalho excelente que ele apresentou, que essa questão da sobrecarga no cuidado do familiar que tem transtorno mental acaba sendo a maneira como, inicialmente, o familiar narra a sua própria experiência, né? Ele começa a contar a sua própria experiência a partir de toda a dificuldade, todos os problemas, o que eu deixei de fazer, não é isso? Como eu deixei de fazer coisas de lazer, da profissão, porque tive que ficar por conta do cuidado, etc. Então, o tema da sobrecarga, ele acaba sendo importantíssimo. E no trabalho que eu vejo aqui desenvolvido pelo Entrelaços, existe um cuidado muito grande de tomar a sobrecarga com valor real e efetivo que ela tem na vida das pessoas, mas não tomar a sobrecarga como centro da questão. Deslocar o centro da questão. Muitas vezes você tem que deslocar o centro da questão meio que deliberadamente. Então, o relato que ela apresentou foi lindo. Ou eu fico só na sobrecarga, ou construímos outros caminhos. Sou responsável pelo acompanhamento da minha mãe, vou seguir acompanhando a minha mãe. Se eu deixar de acompanhá-la e cuidar dela, eu vou me sentir muito mal. Portanto, é alguma coisa com a qual eu tenho que lidar. Se for para lidar, é melhor que isso seja feito de uma forma mais leve. Será que é possível fazer de uma forma mais leve? A experiência de vocês demonstra que sim, que é possível lidar com o cuidado de pacientes graves de uma forma mais leve. Então, a ideia do compartilhamento da experiência unifica também o trabalho feito pelo Voz dos Usuários e pela comunidade de fala, que apresentou aqui para vocês. Tem uma ideia de que a experiência vivida, se ela é colocada deliberadamente para ser compartilhada, ela tem o condão de nutrir um sentimento de solidariedade. Vocês sabiam que tem gente que acha que isso não acontece? No campo da saúde mental, no nosso campo, entre profissionais que trabalham conosco, tem pessoas que têm a experiência profissional real, verdadeira,
de perceberem que o relato e compartilhamento de experiências de sobrecarga e de cuidado de familiares pode produzir um efeito de maior sobrecarga. Então dizem assim, é melhor que os familiares não se reúnam para falar dos seus problemas, porque isso vai aumentar o sentimento de peso da existência que eles têm. Eu estou relatando, nós trabalhamos aqui no projeto Familiares Parceiros do Cuidado desde 2011. Estou relatando vicissitudes e diálogos que ocorreram e foram devidamente analisados com profissionais e com serviços. Então é como se fosse assim, é melhor estimular alguma coisa das soluções que cada família vai construindo do que colocar as famílias reunidas. Só que o nosso projeto, desde o início, começou com a reunião das famílias. E mais do que isso, quando ele começou em agosto de 2011, ele começou com 2 seminários sucessivos, em que com uma diferença de um mês, em que nós convidamos familiares que conhecíamos, ligados aos centros, aos CAPs daqui do Rio. Convidamos também familiares de São Paulo, que a gente conhecia, ligados a CAPs de Santo André, de São Paulo, São Bernardo, pouca gente, né? Poucas pessoas que a gente conseguiu convidar. E colocamos para esses familiares, todos com essa característica que é do projeto de vocês, que é transtornos mentais graves. Colocamos para esses familiares a pergunta de se vamos pensar num projeto de melhoria do conhecimento, a gente não usou a palavra psicoeducação, mas desde o início o nosso referencial teórico incluía a psicoeducação, incluía a experiência do Julian Leff, com essa diferença essencial, que é alguma coisa que se passa na família que faz com que aquele peso seja maior e que não é exatamente a gravidade da história clínica do paciente. Tem alguma coisa que é a interação da família com a experiência de cuidar, e que essa interação com a experiência de cuidar ela pode ser melhorada através de intervenções, de apoios, de compartilhamento da experiência de outros familiares. Então, nessa pergunta que foi feita, se colocou para os familiares o que eles acham que ajudaria. E nós registramos esses 2 seminários e, a partir daí, construímos uma série de ciclos, que no final das contas foram 6 ciclos, que tinham 5 sábados. Também é sábado. Porque se você quer trabalhar com os familiares, você tem que trabalhar sábado. Se você falar que vem aqui na quinta-feira você está aqui porque você trabalha aqui. Mas os familiares estão fazendo outra coisa, estão trabalhando então. Sábado. Foram 5 com um conteúdo que gerou uma cartilha. Tem uma cartilha que a gente vai atualizando a cada um dos ciclos. Atualmente nós paramos no 6º ciclo por razões puramente práticas e operacionais, mas vamos seguir com outros ciclos. Nesses 6 ciclos já chegamos a incorporar 215 familiares, já participaram, é um número bem expressivo, que são, como característica comum, familiares de pacientes que estão em tratamento, como sua mãe, no Clarice, que estão em tratamento em CAPs, em Serviço de Saúde Mental Rio, Niterói, São Gonçalo, Itaboraí e Baixada Fluminense. Como também chamar as pessoas para fazer os ciclos aqui no IPUB gerou problemas e gerou dificuldades no sentido, olha, para a gente seria melhor se pudéssemos fazer esses encontros lá na Baixada. Porque, na verdade, o transporte é precário, o transporte público, e a distância é muito grande. Então nós fizemos também, dos ciclos realizados, um que foi em Caxias, para a Baixada inteira, em Duque de Caxias, e o outro que foi em Niterói, com a ajuda da UF, que foi para Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Os 2 descentralizados, como nós chamamos,
eles foram muito produtivos. Eles foram assim, estou falando 5 sábados, né? Porque às vezes tem um sábado, você tem que esperar o outro, porque claro, vocês... Aliás, o Leonardo chamou atenção para isso, essas intervenções. Uma intervenção de 3 meses, comparada com uma intervenção de 8 meses, a de 8 meses certamente vai produzir melhor resultado. Não é isso? Não adianta você fazer um encontro um sábado e fazer uma palestra sobre o que é esquizofrenia. Não é? O que é esquizofrenia? O que são os medicamentos para o tratamento dos transtornos mentais? É insuficiente, é preciso ter o convívio, é preciso ter o compartilhamento da experiência, para que esse compartilhamento que seja o meio de transmissão dos conhecimentos técnicos que a psiquiatria, a psicanálise, a psicologia desenvolveram sobre tratamento, doença mental, etc. Acompanhamento de famílias. Mas tem que haver o convívio da experiência para que isso seja produtivo. Então, primeiro ponto, a ideia da solidariedade. Então, a hipótese é que a solidariedade, ela não nasce, não cai do céu, nem nasce espontaneamente como a relva do jardim, que aliás também não nasce espontaneamente, precisa de ser cuidada. Então é preciso estimular a solidariedade existente entre as pessoas e fazer disso a energia, entendeu? De condução do processo. Segundo, o relato da experiência é decisivo. É decisivo que as pessoas possam conhecer, como os seus companheiros nessa aventura do cuidado à pessoa com um transtorno mental severo enfrentaram suas dificuldades, o que se passou com eles, essas mudanças que são muito, muito significativas, muito importantes que se passam na vida das pessoas. Exemplo, isso que a Silvana relatou, a gente ouviu de alguns familiares a questão, por exemplo, da viagem de férias. O familiar que depois de participar de uns 3 sábados de ciclo, só 3, ia fazer 5. No início começaram com 6 sábados, mas depois 5. Eles eram convidados também, depois de participar do seu primeiro ciclo, a serem participantes dos ciclos seguintes. Eles já tinham passado por aquelas aulas, havia palestras, debates sobre qual a experiência do sofrimento psíquico, sobre quais são os principais sintomas do sofrimento psíquico, quais são as formas de tratamento, medicamento, o uso do medicamento era muito valorizado pelos familiares, porque dava para eles uma propriedade importante, uma apropriação importante para poder lidar com essas questões no dia a dia. E aí é um conhecimento técnico mesmo, é um conhecimento técnico. E estratégias de lidar, como vocês mencionaram aí. Quais as estratégias de lidar que funcionam e que não funcionam? Onde funciona bem, onde não funciona. Pois bem, esse relato de familiares que pela primeira vez saíram de férias, não que deixaram o trabalho no período de férias, porque isso eles fazem porque felizmente nós somos protegidos ainda por leis trabalhistas que obrigam a que as pessoas tenham férias, mas que não viajavam de férias, porque tinham que ficar cuidando do filho. Então nós tivemos vários relatos de famílias que pela primeira vez em 20 anos saíram de férias. Saíram de férias para viajar para o Nordeste, para viajar para, para o interior de Minas, para viajar para onde queria. Aí a gente perguntava assim, mas há quanto tempo que você não fazia uma viagem de férias? Há 20 anos, há 22 anos. E você resolveu, se animou para fazer agora? Me animei, combinei com meu filho, ele ficou, ele disse que eu podia ir. Telefonava para ele todo dia, ele falava assim, não precisa telefonar todo dia. Então tem também essa situação que tem a ver com a emoção expressa, que é do super cuidado, mas que tem a ver também com todos os sentimentos contraditórios que o familiar tem em relação a se está ou não está cuidando direito.
E começar a compartilhar essa experiência produz uma espécie de libertação também. Produz alguma coisa no sentido de, olha, eu posso também viver a minha vida. Eu posso compartilhar com o meu filho, meu marido, minha mãe, o cuidado, mas posso também ir separando o tempo da minha vida, cuidando da minha vida. Tem uma senhora que é uma participante extraordinária, que tem uma contribuição extraordinária no projeto, porque como são todos convidados a voltar nos ciclos seguintes, a gente acaba formando naturalmente um grupo de especialistas. Essa que é a verdade. E eu acho que vocês trabalham também com o conceito do familiar especialista. A gente vai formando um grupo de especialistas. De pessoas, especialistas em quê? Especialistas em relatar a sua experiência. Não são especialistas em se tornar profissionais. Eles são especialistas em ouvir o relato dos outros, relatar a sua experiência e compartilhar suas estratégias de lidar. Então, pessoas que sabem a dica, falam, olha, comigo aconteceu isso, comigo aconteceu aquilo, sempre num ambiente de solidariedade. Então, essa senhora que eu ia mencionar, ela relatou recentemente num grupo, a gente faz vários grupos, grava os grupos, transcreve, devolve para perguntar se eles se reconhecem ou que comentários querem acrescentar sobre os próprios relatos. É um trabalho feito com relato-experiência. O centro do trabalho é compartilhamento de relatos de experiência. Tem uma senhora que, narrando a mudança que se passou na sua vida em 5 anos, ela disse: vim para o projeto em 2011 e tal. Eu vivia 2 vidas. A minha vida e a vida do meu filho. Porque eu tinha que viver a minha vida e tinha que viver toda a vida do meu filho em todas as minúcias. E o meu filho era internado muitas vezes. E eu tinha outros filhos que não tinham problema mental. Então, com isso, eu vivia o tempo todo numa situação quase irrespirável de não ter tempo nenhum para cuidar de mim ou para cuidar do próprio andamento da vida, né? Uma pessoa que já também trabalhava fora para sustentar. E o marido era mais velho, estava doente, o marido dela nesse período inclusive faleceu. Mas já estava doente e tal. Essa senhora, relatando essa experiência 5 anos depois, ela disse que ela foi progressivamente percebendo que se ela não desse autonomia ao seu filho esquizofrênico, ela não teria autonomia como familiar. Se ela não pensasse na construção da autonomia do usuário, paciente, ela não teria autonomia como familiar e a sobrecarga seria cada vez maior. E hoje ela relata que a partir desse período, ela passou também a compartilhar o trabalho de outros grupos. Isso é muito importante, do familiar poder contribuir com grupos diferentes, com experiências diferentes, participar de iniciativas diferentes, dar a sua contribuição em espaços diferentes, né? Então ela diz hoje, completando esse relato, que ela se sente hoje uma pessoa livre, que o filho dela está muito melhor, que desde então nunca mais se internou, era 1 ou 2 internações ao ano. Continuou se tratando no mesmo CAPS onde se trata, não houve assim, uma mudança fundamental no tratamento do filho, não há? Mas o impacto que aquilo tinha também sobre o desenvolvimento do sofrimento mental do seu filho, acabou beneficiando também a evolução do filho. Então, essa ideia de recuperação, que é o terceiro conceito e fim, essa ideia de que você pode construir um restabelecimento da sua vida de uma forma geral, uma reconstrução, uma recuperação, e construir um caminho onde as coisas vão andar de uma forma sempre, obviamente, aí
subscrevo inteiramente a apresentação do Marcelo. Você tem que aumentar seus laços, você tem que aumentar a solidariedade, você tem que construir, botar mais gente na jogada, você tem que colocar pessoas que possam se aproximar e ajudar. Você pode reconstruir a sua vida, e a gente trabalha com esse conceito de, em vez de cura, que a gente aprendeu isso com os pacientes, com pacientes do movimento de recovery, que é, em vez da cura, é uma construção de uma nova maneira de viver com o sofrimento. Por exemplo, vocês viram aqui o Luiz Eduardo relatando a questão da importância de participar de grupos de ouvidores de voz, a Beth Sabino também. Essa experiência de participar de grupos de ouvidores de vozes produz no paciente uma possibilidade de conviver com um sintoma que costuma ser insuportável de uma forma diferente. Então, num sentido de uma reconstrução da vida, de reconstrução da possibilidade de viver com o sofrimento. Então é isso. A gente fez recentemente, estamos realizando, vocês estão convidadíssimos, todo ano a gente faz um evento aberto aqui no IPUB, que é o que chama Congresso Familiares Parceiros do Cuidado. A gente trabalha com o conceito de parceria no cuidado. Esse conceito, ele nasce, o Alexandre estava me lembrando hoje no Congresso de Hamburgo, da WAPR, que é a Associação Mundial de Reabilitação Psicossocial. Ele foi adotado, ele nasce com uma associação de familiares, com psiquiatras, com profissionais, mas de familiares, chamada Schizophrenia Fellowship, que são pessoas, principalmente de pais, irmãos e também psiquiatras, familiares, que é a ideia de que tem que construir parcerias, que tem que ter uma parceria do familiar com o paciente, do familiar com o profissional de saúde, do paciente com o profissional de saúde, do familiar com o vizinho, que pode ter lá suas implicâncias com o fato de ter um vizinho com transtorno mental, não é isso? Então tem que trabalhar com estigma no dia a dia da experiência. E essa ideia da parceria é a ideia que informa esse nosso projeto. E eu tenho a impressão que é também a ideia, por exemplo, da questão do suporte de pares. Que é o suporte de pares é uma ideia de parceria. E não é uma ideia, aí voltando àquele diálogo para encerrar, com profissionais que a gente teve que dialogar ao longo desse período. A parceria não é uma rivalidade. A parceria não substitui o papel que cada um tem que ter. O profissional continua sendo profissional, o familiar continua sendo familiar, o paciente continua precisando do seu tratamento, só que ele não é um paciente, ele é, como disse a nossa colega aqui, uma pessoa que tem vários componentes da sua identidade social, não é isso? Porque se todo mundo que tivesse qualquer problema de saúde se designasse como paciente, a gente seria um mundo de pacientes, né? Porque todo mundo alguma coisinha tem, não é isso? Ou pode melhorar, mas depois volta a ter, não é isso? Então, a questão do peso da identidade de paciente é que tem que ser superado também pelo recovery, no sentido de que, olha, sim, também tenho uma experiência de sofrimento psíquico. E além disso, eu escrevo poemas, eu trabalho no movimento tal, eu faço grupo de ouvidores de vozes, eu dou aulas na psicologia daqui da UFRJ, como é o caso do Voz dos Usuários, né, Beth? Há 10 anos dão aulas de psicopatologia para os alunos de psicologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E então, há 2 anos, eles participam da recepção do internato de psiquiatria. São 2 dias de recepção. Um dos turnos é todo por conta da Voz dos Usuários. Para os estudantes de medicina que chegam, todo o conhecimento que os estudantes de medicina têm para poder fazer o internato
psiquiatria fazem um contato com a voz dos usuários e relatam nas suas avaliações que é a melhor sessão dos 2 dias de recepção. Dos 2 dias de recepção. Aliás, e são muito bem recebidos, né, Luiz? Pelos estudantes de medicina, porque eles estão vendo que estão aprendendo com o quê? Com o relato da experiência do outro. É valorizar a experiência, valorizar o relato da experiência. Então é uma coisa simples, mas é uma coisa que tem que ser sustentada duramente, não é? Porque senão desaparece, senão vira apenas diagnóstico, medicamento, que são coisas fundamentais, importantíssimas, mas não são a única coisa, não constitui a única coisa que ajuda a gente a levar o recovery, a levar a recuperação do nosso dia a dia. O dia a dia, tem que levar a vida, andar a vida da melhor forma possível. Então, parabéns aqui, eu não tinha tido um contato tão direto com a experiência de vocês aqui. O tempo todo a gente já falou de um convida o outro e tal, mas aí... Então, na verdade, eu estou tendo contato. Eu conheço o Alexandre há muitos anos. Né? Há muitos anos. O Elias, mas a experiência mesmo deles, assim, de ver de perto e tal, é a primeira vez e para mim é um privilégio poder estar conhecendo todos vocês aqui, conhecendo essa experiência, e quero dizer que o Familiares Parceiros do Cuidado tem uma linha extremamente parecida, viu, Leonardo, com o trabalho que vocês desenvolvem aqui. É a linha extremamente parecida. Solidariedade, compartilhamento da experiência, recovery. São os caminhos que a gente... Aí com técnicas de psicoeducação, de apoio de pares, etc., que são as técnicas que se desenvolvem e elas podem, não é isso? Ser combinadas, ser reforçadas uma em relação à outra, mas eu acho que... olha, não pensem vocês que pelo fato de parecer uma coisa muito simples, sejam coisas fáceis de sustentarem. Só os países que avançaram muito no campo da saúde mental pública, vou dar 2 exemplos, Canadá e Inglaterra, é que tem sistematicamente, e com uma presença muito grande, esses grupos de familiares e de usuários. Resultado, entendeu? De um avanço bem consistente e que se construiu ao longo dos anos, e que eu acho que aqui no Brasil a gente está avançando em relação a isso. Tá bom? Obrigado, então. Obrigado pelo convite. Obrigado, Pedro, pela sua presença, sua fala. Chamei a atenção exatamente que esses profissionais que acham que faz mal deixar as famílias se juntarem para conversar e se posicionar para ter os deles, é porque, na realidade, isso torna o nosso trabalho mais complexo. Né? Quer dizer, essa resistência é porque é muito mais simples. Simplesmente prescrever e pronto. Na medida que os outros começam a falar, nós temos que dar atenção a uma gama de questões que desaparecem nesse tratamento aí simples de atender, diagnosticar e só medicar. Tá? Eu acho que é essa a questão. Obrigado aí pela sua presença. Ele tem uma questão familiar. Tá? E agora eu vou passar a palavra para Marcela, que, de alguma maneira, ela foi aluna aqui do curso de terapia de família, né? Eu orientei uma monografia belíssima que ela fez com a presença do Eduardo. Pois é, né? Ali começou tudo. Ela, no início, fazia parte do nascimento desse projeto há 7 anos atrás, né? E hoje ela está envolvida, tanto quanto o projeto Comunidade da Fala, como com o projeto Transversões com o Eduardo, que já esteve aqui com a gente umas 2 ou 3 vezes, né? Por aí, né? E vai falar um pouquinho mais. Alô, tá ouvindo? Para mim parece a mesma coisa. Bom, valeu. Obrigada pela apresentação.
participação, pelo convite. De fato, tem todo um componente afetivo assim, na minha presença aqui. Fico feliz. Muito bom. E vou tentar também ser um pouco breve, na verdade, né? Compartilho com muitas das impressões e reflexões que foram colocadas aqui, então vou tentar de alguma forma trazer alguma novidade assim, do que eu posso trazer para a gente também não se estender tanto, né? Então, como o Alexandre falou, eu estou envolvida, né? O meu trabalho hoje, eu sou psicóloga, desde a graduação nesse campo da saúde mental, assim, esse campo me conquistou definitivamente, e então já é um tempo assim trabalhando nessa área, e aí eu fui trilhando um certo percurso em que a cultura, a arte e o trabalho, o exercício do trabalho foram sendo os eixos principais da minha atuação, né? Então, mais especificamente, um pouco mais de um ano, eu estou trabalhando em parceria com o Projeto Transversões, que vocês então já devem ter ouvido falar, já devem ter tido contato a partir do Eduardo Vasconcelos, e também, mais recentemente, com Comunidade de Fala, né, que existe aqui no Rio, né, como a Beth apresentou aqui, desde abril, maio, né? Março, abril. Mas, bom, o meu local de trabalho, assim, de onde eu parto para me lançar nesses campos e nesses projetos, na Superintendência de Saúde Mental, da Secretaria de Saúde. Então, eu faço parte da Assessoria de Geração de Trabalho, Renda e Cultura, e é dali que eu me lanço, tanto na coordenação dos grupos de ajuda mútua, ajuda e suporte mútuos que existem na rede de saúde mental, em parceria com o Projeto Transversões, e também na supervisão, no grupo de supervisão, temos uma equipe de supervisão do Comunidade de Fala. E aí, bom, sobre a Comunidade de Fala vocês ouviram, né, aqui a Beth explicando e o Luiz e a Amadá, né, se apresentando, então não vou voltar a esse projeto especificamente, ainda que vou estar falando dele, mas acho que talvez seria interessante eu falar um pouco como é que é esse funcionamento do trabalho dos grupos de ajuda mútua, né, como é que ele está funcionando, como é que é o desenho hoje dele na rede, né? E bom, esse trabalho de ajuda mútua, de suporte de pares, compartilha desses eixos que o Leonardo, o Pedro apresentaram aqui. Então não vou falar exatamente sobre o trabalho, mas vou falar do cenário para vocês, né? Hoje o trabalho tem uma especificidade, eu acho, a diferença, né? Que a maneira como a gente trabalha hoje ali a partir do Transversões e da Superintendência são grupos em separado, grupos para usuários e grupos para pacientes e grupos para familiares, e pelo que entendi vocês é um mesmo grupo, né? Um mesmo encontro, então a gente tem essa particularidade e a gente pode até pensar sobre isso. Mas, bom, então hoje assim, né, existem 10 grupos de usuários e grupos de familiares acontecendo na rede, contando com apoio a partir de 7 serviços, né? São 6 CAPs, 6 centros de atenção psicossocial e um centro de convivência, de onde os grupos são realizados, não necessariamente dentro dos serviços, às vezes acontece fora, né? Em Campo Grande, por exemplo, 2 serviços, o CAPS Pedro Pellegrino e o Profeta Gentileza, dão suporte técnico, tem um apoiador, um profissional de cada serviço apoiando os facilitadores dos grupos e enfim, né, a própria realização dos grupos, mas eles, por exemplo, Campo Grande ele acontece numa igreja, lá na região do Gen de Dentro acontece numa universidade, então idealmente até que eles possam acontecer mesmo no território, né, na cidade, em outros espaços, que saiam desse espaço, tchau Pedro, desse espaço estrito senso da assistência, né, no serviço de assistência. Enfim, então hoje eles estão acontecendo assim. Os facilitadores de grupos são 5
6 familiares e 4 usuários que lá atrás, né, eu ainda não estava nesse trabalho, em 2012 foram selecionados, houve uma capacitação, né, em parceria já do projeto Transversões com a superintendência. Então eles foram indicados por esses serviços da rede e viveram uma capacitação e foram selecionados, e hoje, né, é um quadro de 10 pessoas. Naquela época houve um cadastro de reserva que já foi acionado, então um usuário desse grupo faleceu há quase 2 anos e outra pessoa entrou, uma familiar saiu recentemente no início desse ano e aí outra familiar entrou, mas então essas pessoas, elas recebem desde 2013 bolsas de trabalho para realizar, para conduzir esses grupos nesses serviços que também foram mudando ao longo dos anos, né, de 2013 até hoje. Alguns serviços saíram e outros entraram, né? Então esse apoio também é móvel, circular, enfim. Então, desde 2013 até agosto desse ano, eles recebem bolsas de trabalho. E por que eu falei agosto desse ano? Porque em agosto surgiu a possibilidade de uma contratação com carteira assinada, via CLT, para quem cumprisse os requisitos necessários para contratação, uma contratação de nível médio. Então era preciso ter ensino médio completo e não receber nenhum tipo de benefício. Então nem todos cumpriram com esses requisitos, mas 6 pessoas dessas 10 estão hoje contratadas, são profissionais instituídos, né, oficialmente da rede de saúde mental, trabalhadores de suporte de pares. Eu tô dando destaque a isso porque eu acho que é muito grande, muito importante, e ainda para a gente recolher que efeitos vai ter, né, essa mudança de vínculo, de status, tanto para eles, né, eu acompanho de perto e tenho ouvido deles, dos facilitadores, já efeitos de um novo lugar, né, para eles, de como eles são vistos, de como eles se veem, de como eles são vistos, de como é que é empreender um trabalho formal, né? Então, assim, tem 1000 elementos ainda para a gente recolher, mas acho que é um momento importante, assim. Dito isso, eu reforço uma coisa que Pedro falou, ainda assim, né, ainda sendo um trabalho que está na direção de trabalho da gestão do município, né? Porque, bom, tem uma coordenação para esses grupos de ajuda mútua na superintendência, uma representatividade, então não é qualquer coisa, mas assim, ainda tendo essa representatividade, essa direção de trabalho instituída, né, na atenção, ainda esse trabalho ainda é pouco conhecido, assim, pasmem, né? Ainda muitos profissionais da rede não sabem, não conhecem, ainda não incluem ali no dia a dia do trabalho deles essa questão das narrativas, dos relatos de experiência, do lugar dos usuários, dos familiares como parceiros, né? Então ainda é uma coisa mesmo que precisa ser sustentada todo dia, né? Da importância disso. Então até assim, eu fui pegando algumas frases das pessoas que falaram hoje aqui, tanto aqui na frente quanto aí, porque se a gente está falando de relato de experiência, da importância de ouvir de um outro lugar, né, isso que as pessoas que vivem a experiência de um transtorno ou que vivem a experiência de ter um familiar com transtorno têm a dizer, né? Então eu acho que não dá para falar aqui sem incluir essas falas que hoje me tocaram, né? Então assim, eu acho que quem foi? Você? Qual é o seu nome? Eu? Daniel, não sei se foi você que falou, desculpa se não foi, foi alguém que estava aqui, mas que falou assim, eu não quero ser visto como esquizofrênico, eu quero ser visto como um artista, foi você? A Madá que falou, né, eu não sou uma doença, eu sou a Madalena. E o Luiz que falou também brilhantemente, quando a gente passa por um problema, a gente ganha autoridade para falar sobre ele, né? E pode ajudar outras pessoas. Então, assim, e aí também a Silvana falou de escrever uma nova história, de estar onde se quer estar, né? De mudar o rumo de uma história. Todas essas falas falam a favor de uma atividade, né? De um protagonismo. Não é de um lugar de passividade.
né? Então, eu acho que isso, especialmente, assim, aí também me dá vontade de falar do que é isso para mim, enquanto profissional de saúde, assim, já que tá todo mundo falando do seu lugar, eu também quero falar do meu, assim. Primeiro da intensa alegria, assim, de um certo sentimento de privilégio de poder participar dessa rede de cuidado desse lugar, enquanto profissional de saúde, que inclui como parceiro quem está sendo cuidado, sabe? Assim, para mim não tem outra forma de trabalhar. Então aí me retorna uma pergunta, né? Como é que se pode cuidar de uma dor na alma, como disse a Madá, se olhando só para o sintoma, só para o diagnóstico, só para o adoecimento, né? Só para a vulnerabilidade? Para mim não é possível fazer isso sem incluir o que também vem de potência, também vem de possibilidade de trabalho, né? Então, assim, eu acho que o meu papel do dia a dia, estando na gestão, né, da rede de saúde pública, né, de saúde mental pública, é poder problematizar a demarcação da clínica, acho que da clínica mesmo, como o único orientador do cuidado, né? E poder pensar a ideia de recuperação, como o Pedro falou muito aqui, como esse processo complexo, não linear, de restabelecimento de uma vida com participação social, ativa, né, produtiva, né, que ela não pode ser vista, esse processo não pode ser visto apenas como resultado do cuidado, da assistência, da clínica, né, mas envolvendo todo um arsenal de recursos e de tudo que envolve ser humano, né, e estar em sociedade, estar vivo, né, que são os laços sociais, aqui a gente falou o tempo inteiro, né, família, amigos, o trabalho, o exercício do trabalho numa sociedade que a gente vive, que dá um valor enorme ao trabalho, né, a gente se conhece, se apresenta, fala: oi, meu nome é Marcela, eu sou psicóloga, a gente fala do que a gente faz, então a gente vive num lugar que dá muito destaque a isso. Então, o exercício do trabalho precisa estar incluído nessa dimensão, nesse olhar do cuidado, né? A cultura, a arte, enfim. Então, todas essas dimensões da participação na sociedade. Então, assim, eu entendo isso, meu trabalho na rede como sendo um trabalho de ajudar a pensar, de convocar os meus colegas, né? De convocar também as pessoas que estão sendo cuidadas e que não percebem o quanto que a voz delas pode ser importante para a transformação desse cenário, né? Para a transformação do olhar desses profissionais, que eu estou incluída, né? E que eu fui contagiada, afetada. Então eu falo isso do lugar de quem, né? Quem se permitiu ouvir e ser afetada e se transformar e transformar a própria prática a partir disso. Então, de pensar, de repensar que recursos a gente precisa lançar a mão nesse contexto tão complexo, tão híbrido do campo da atenção psicossocial, né? De um contexto de repensar as práticas tradicionais, né? A gente começou hoje o nosso dia vendo um filme muito forte, né? Muito marcante nesse sentido, de como que eu fiquei especialmente marcada com a cena final, né? Da presença da paciente, né? Que se tornou uma paciente, na aula, mas de um lugar absolutamente passivo, de objeto, né? E aí justamente a gente está aqui desde então, desde que se começou a repensar essas práticas tradicionais, como poder ajudar a transformar esse lugar de passividade, né, num lugar de atividade, de protagonismo, de empoderamento. E aí eu penso, né, quando eu falo, o tempo inteiro a gente fala, né, nós profissionais assim da rede, a gente fala porque a rede de saúde mental, porque a rede. E aí eu um pouco ampliar, né, essa rede, pensar essa rede de saúde mental como sendo uma rede para além de serviços, né, para além de clínicas, né, como uma rede de pessoas, de afeto, de esperança, né, em que cada um tem a possibilidade de criar e de pensar modos de cuidar novos, de modos de conviver e de olhar diferentes e novos. Então, eu queria, enfim, né, se alguém tiver mais alguma dúvida sobre o trabalho especificamente dos grupos, eu estou aqui disponível, mas eu queria encerrar agora a minha fala
Também lembrando de uma fala do Luiz Eduardo, dizendo, né, psicólogo não deve estar no consultório, preso no consultório, né, Luiz? A gente exerce a psicologia vivendo, né? E então é preciso desenvolver mais gestos terapêuticos de amor, um exército terapêutico. Foi isso que o Luiz falou. E eu acho que essa mesmo é a minha militância, é uma militância afetiva. Isso que eu tenho falado por aí, na possibilidade de estar falando a partir da gestão, também com os meus colegas, e é isso que eu queria transmitir aqui para vocês, né? Essa importância do lugar do afeto, da aposta no ser humano, para poder implementar tudo isso que todo mundo falou aqui hoje. Eu sou grata de poder experimentar esse lugar enquanto profissional, mas principalmente enquanto pessoa. A Beth sempre fala, trabalhar com a voz do usuário traz mais humanidade para a prática, né? Traz mais amor. Então, é isso, gente. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando isso com vocês. Você está convidada para... Nós não vamos abrir a pergunta, nada, vamos ter pelo horário. Que pena, né? Mas a gente queria, a gente vai... Eu queria chamar os 3 coordenadores do nosso grupo, a Sandra, a Catiusca e a Ana. Não, não tá. Catiusca tá. Só a Catiusca. Só pode ir a Catiusca. E que ela chamasse o pessoal do grupo. Novo grupo construído Horizontes. O grupo, pode vir o grupo. Oba! Nós vamos estar sendo a partir desse novo ciclo, né? A ideia é que eles agora, encerrando essa etapa aqui no encontro, vão começar a se reunir no local a ser definido. Há uma primeira ideia de que possa ser no Maitá, na Miguel Pereira, mas isso ainda não é em discussão. A gente, inicialmente, a gente entrega 2 banners. Um banner, que aqueles banners que o Leonardo contou que foram construídos durante o projeto. Eu também queria agradecer e aí enfatizar a importância do Leonardo, da Olga e do Emílio. Então, comigo aí, nesses anos todos, voluntariamente, a gente está aqui tentando desenvolver o projeto. Então, é felicitar o nosso grupo, né? E queremos fazer alguma coisa. Queremos fazer algo. Quer fazer algo? Sim. Faça. Posso? Pode. Gente, a gente preparou aqui uma forma de agradecimento a todos vocês que estão coordenando essa pesquisa. Dizer muito obrigado por todo esse tempo que a gente aprendeu juntos, de que a gente está assim, disposto a continuar, né, desejar assim, uma vida longa e produtiva a esse projeto, estamos juntos. E obrigada por a gente poder ter sido capaz de colocar esse nome lindo, e a gente realmente acredita que a gente vai continuar juntos construindo horizontes. É um presente que a gente vai dar para cada um de vocês. Quer falar um pouquinho sobre a origem desse presente? Não, mas só um pouquinho, que é do irmão dela. Ela vai falar. São os quadros, umas pinturas feitas pelo irmão da Bárbara. Por uma pessoa
Antônio, né, que é advogado. E como é muito típico, né, eles têm a criatividade e a arte como um canal assim, maravilhoso de expressão. Isso acontece demais. Então a gente achou uma forma de agradecimento, né, ser presente para cada um deles. Muito obrigada. A gente agradece. Uma foto dos quadros, por favor.